Minha saudação, meu abraço a todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão me ouvindo neste momento. Mais um domingo que eu estou ausente com a minha missa dominical pela live. Como já falei para vocês, estou viajando e não tenho condições de poder celebrar a missa neste horário que a gente tinha costume de celebrar para vocês pela live. Assim pensei, pelo menos, de entrar em comunhão de oração com todos vocês neste domingo, com a palavra do Evangelho de Jesus deste domingo. Pelo menos nós estamos unidos com Ele mais intimamente neste domingo, dia do Senhor, participando aos pés dele desse nosso encontro com o nosso Mestre. Eu vou ler o Evangelho desse domingo, em seguida eu vou fazer uma reflexão com todos vocês como alimento da palavra e do ensinamento de Jesus para todos nós neste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que falo a eles em parábolas, porque vê sem ver, e ouvem sem ouvir e entender. Neles então se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouça com os ouvidos, não compreenda com o coração, nem se converta, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vê, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto,
Muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouça, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente baseada à beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. É do momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, um produz 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Demos graças a Deus. É uma parábola, a parábola do semeador, já conhecida por muitos de vocês, que nós acabamos de ouvir hoje no Evangelho de Mateus. Porque Jesus falava em parábola, porque Jesus procurava falar sempre a partir da vida e não a partir da teoria, da doutrina. Não foi fácil para Jesus levar adiante o seu projeto. Sem tardar, teve de enfrentar a crítica e a rejeição. Sua palavra não teve a acolhida que se esperava. Entre seus seguidores mais próximos, começava a despertar o desalento e a desconfiança. Valeria a pena continuar trabalhando ao lado de Jesus? Tudo aquilo não era uma utopia impossível? Não sei se alguma vez também lhe veio esse pensamento. Vale a pena seguir a Jesus? Ou é melhor seguir outro caminho? Jesus lhes disse o que pensava e contou-lhes a parábola de um semeador para fazê-los ver o realismo com que trabalhava e a fé inquebrantável que o animava. As duas coisas. Há certamente um trabalho infrutífero que se pode dar por perdido. Mas o projeto final de Deus não fracassará. Não se deve ceder ao desalento e ao desânimo. É preciso continuar semeando. No final, haverá colheita abundante. Eu sempre digo, a nós cabe lutar, a Deus cabe vencer. O importante é semear. Esta é a nossa missão. Semear o bem, semear a esperança, semear o amor, semear a justiça, o perdão, a misericórdia.
Os que ouviam a parábola sabiam que Jesus estava falando de si mesmo. Assim era Jesus. Semeava sua palavra em qualquer parte onde havia alguma esperança de que poderia germinar. Semeava gesto de bondade e misericórdia, até nos ambientes mais suspeitos, entre pessoas muito afastadas da religião. Jesus semeava com realismo e a confiança de um lavrador da Galileia. Todos sabiam que a semeadura se perderia em mais de um lugar naquelas terras tão desiguais. Mas isso não conseguia desanimá-los. Nem por isso o lavrador deixava de semear. O importante era a colheita final. Algo semelhante ocorre com o reino de Deus. Não faltam obstáculos e resistências, mas a força de Deus dará seu fruto. Seria absurdo deixar de semear. E esta a conversão que devemos promover hoje entre nós, ir passando da obsessão por colher ao paciente trabalho de semear. Jesus nos deixou em herança a parábola do semeador e não a parábola do colhedor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.